Curso Telas Comentadas do EPROC. Estávamos falando no bloco anterior da automação na tramitação de processos. Automatizar no EPROC significa o EPROC dividir o trabalho com o ser humano. O EPROC fazer tarefas pelo usuário interno a partir de uma programação. Na tela anterior eu expliquei que lá é o ponto de partida para a criação, a exclusão, a edição ou importação de uma regra de ATP. Quando o usuário clica no botão novo, ele vai se deparar com essa tela cadastrar nova regra de ATP, onde ele fará a programação. É uma tela extensa que eu vou dividir por partes para que não assuste quem estiver aqui desbravando esse vídeo e quiser desbravar essa tela. Vamos por parte. Ao final, o usuário verá que ela não é um bicho-papão. Então, a desafiadora tela de criação de regra de ATP começa pelos campos usados para indicar os localizadores que serão substituídos ou que receberão a companhia de novos. O usuário pode indicar ao sistema que um localizador, seleção única ou mais de um localizador, múltiplos localizadores serão substituídos ou ganharão companhia. Apesar de estar escrito remover, isto poderá ocorrer ou não, tenha isso em mente. Então, o começo da tela envolve a função de indicar os localizadores de origem. Apesar de aqui estar escrito remover, pode ser que não aconteça uma remoção, mas aconteça uma inclusão. Então tenha isso em mente. Apesar da palavra remover, poderá acontecer o oposto. Poderá acontecer uma inclusão de localizadores. Então, aqui nesse campo, o usuário vai pesquisar e indicar o localizador de origem ou os localizadores atuais. Se for uma substituição, é o localizador de origem. Se for uma adição, são os localizadores atuais. Então, ou será a origem ou será o atual ou os atuais. Então, tenha isso em mente. Então, aqui é informado quando aparece múltiplos localizadores, significa que você está trabalhando com um só. Aqui você vai indicar um apenas. Se você clicar em múltiplos localizadores, essa lacuna aqui embaixo vai ficar maior e você vai poder indicar mais de um. Aqui está escrito múltiplos localizadores para você acrescentar mais de um. Se você quiser acrescentar apenas um, você vai clicar em seleção única. Seleção única, apenas um localizador. Múltiplos localizadores, você indica mais de um. Então, esses são os comentários iniciais a respeito do comportamento do localizador, que pode acontecer uma remoção ou pode acontecer uma inclusão. Você pode indicar um localizador ou você pode indicar mais de um localizador. Se o usuário desejar que a substituição ou acréscimo de localizadores envolva mais de um, ele deverá escolher um dos operadores lógicos, e ou. Ou será e ou será ou. Se escolher o operador e, a operação de troca ou de adição de localizadores envolverá todos os indicados. Localizador 1 e localizador 1 e localizador 2 e localizador 3. 1 e 2 e 3, todos. Se escolher o operador ou, a operação de troca ou de adição de localizadores envolverá um ou alguns ou todos a depender. Então será localizador 1 ou localizador 2 ou localizador 3. Lá em classificação de conteúdo, o EPROC trabalhava com os operadores ou e localizador e. Aqui também se repete o uso do e. A regra de automação trabalha com o localizador se. Então, se você programar
o EPROC, e se ele verificar a regra, então ele fará o que você está pedindo. Essa é a lógica da automação. Então, se você trabalhar com mais de um localizador, você vai ter que informar o conector ou o conector E. O E envolve todo mundo. O OU envolve alguns ou até possivelmente todos. Então, no começo a gente informa aí os localizadores, se vai acontecer uma substituição, uma adição, se será apenas um localizador, se será mais de um. Se for mais de um, você vai trabalhar com o conector ou com o conector E. O conector E é todo mundo e o OU algum ou todos. Após indicar os localizadores de origem e de destino, ou os localizadores atuais e os adicionais, o usuário irá escolher justamente se a regra vai realizar uma troca ou uma adição. Repare, existem 3 opções de remoção, que significa troca, e existe uma opção de não remoção, que significa adição. Essas 3 opções aqui, essas 4 opções de remover, aliás, né, são 4 e não 3, essas 4 opções de remoção significa troca. E quando ele fala não remover, o contrário de não remover é adição. Ele mesmo aqui diz, ó, é acrescentar, então é adição. Então, como eu já falei lá em cima, a operação ou vai ser uma troca ou vai ser uma adição. É aqui que você vai determinar o comportamento do localizador, o comportamento desse campo. Você determina o comportamento aqui, nessa faixa. Então aqui você vai dizer para o sistema, eu quero que troca ou eu quero que adiciona. É importante ter isso em mente. E ao final desse primeiro bloco, aqui o usuário irá indicar se será um localizador, né? Seleção única, ou se será mais de um localizador, múltiplos localizadores, que irão substituir os atuais ou que farão companhia. Então aqui em cima você indica um ou mais de um que vai ser substituído ou que vai ganhar a companhia. E aqui embaixo você indica se será um ou mais de um que substituirão ou que farão companhia aos atuais. Então, essa primeira parte envolve localizador, número de localizadores e comportamento dos localizadores. Então essa é a primeira parte. Até o próximo bloco.